Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 16 de julho de 2022. Hoje festa, de Nossa Senhora do Carmo. Que alegria estarmos com nossa mãe, mais uma vez unidos. O nosso evangelho hoje é de Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50. Mateus capítulo 12, 46 ao 50. Antes peçamos a força, a bênção, os dons, carismas do Espírito Santo para bem vivermos esta palavra no dia de hoje. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o primeiro irmão, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho, neste momento de reflexão sobre o evangelho, a gente sempre faz na leitura orante uma breve reflexão. E esta reflexão me faz perceber algumas coisas. Primeiro, eu gostaria de lembrar você que muitos irmãos, às vezes evangélicos, que não... Sobretudo os mais desinformados, os mais instruídos entendem muito bem o papel de Maria na salvação. Mas aqueles mais desinformados, às vezes eles dizem que Maria não acrescentou nada na história toda. E é muito importante você lembrar que se Deus quis vir até o ser humano por meio de Maria, por que nós não podemos também ir até Deus por meio de Maria? Alguns deles dizem, quando eu rezo eu falo direto com Deus, eu não preciso de Maria. Deus poderia falar direto com a gente, mas ele quis Maria na história. Então Maria não é uma mulher deixada de lado, ao contrário, ela é muito especial, muito importante no plano da salvação, no plano de Deus. Porém, Jesus aqui ressalta duas realidades importantes. A palavra, ela transforma em pessoas de Deus, em íntimos de Deus, em família de Deus, aqueles que escutam e aqueles que fazem a vontade de Deus. Escutar a palavra é o meio de fazer a vontade de Deus. Fazer a leitura orante, colocar em prática na nossa vida, isso aqui é fazer a vontade de Deus. Portanto, aqui está o grande segredo deste evangelho: escutar e fazer a vontade de Deus. Do contrário, nós ficaremos buscando maneiras de interpretar este evangelho e não existe maneira. Devemos entender que o que Mateus quis nos trazer hoje é uma grande catequese acerca da vida cristã. Escutar e fazer a vontade de Deus, aquele que ouve a minha palavra. Que graça que nós temos com a leitura orante, que graça que nós temos em poder todos os dias praticar a leitura orante. Luiz, às vezes você não posta aqui, tem dias que o sistema não coloca no ar, ou por algum motivo de viagem, de saúde, às vezes a gente não grava. E eu já queria deixar claro aqui para você que me segue aqui, que está inscrito nesse canal, que eu gosto muito de colocar aqui a meditação porque te ajuda, mas também me ajuda. No entanto, quando eu não coloco aqui, não é motivo para você não fazer. Eu faço a minha em particular. Muitas vezes tossindo, com gripe, como no tempo ali de coronavírus, que eu fiquei um tempo bem ruim.
Então eu fiquei fazendo a minha meditação, minha leitura orante. A leitura orante é o meio para fazermos crescer no nosso coração o desejo de sermos de Deus. Ah, Luiz, eu queria fazer a leitura orante sozinho. Tem uma apostila disponibilizada que vai te ajudar a crescer. É só você me mandar uma mensagem. Manda uma mensagem dizendo que eu te faço a apostila chegar a você sobre a leitura orante, com todos os passos, como aprofundar, quais verbos usar, quais pensamentos eu preciso ter a cada manhã. Aqui, inclusive, no vídeo eu faço um resumo da leitura orante que eu faço, né? A leitura orante dura em torno de 40, 50 minutos, quando bem feita. E aqui não é que é mal feita, aqui é resumidamente bem feita, né? Então vamos pedir ao Senhor essa graça de ouvir a palavra todos os dias. E ouvindo a palavra nós nos aproximamos dele. Façamos a nossa meditação. E na meditação é o momento onde nós nos colocamos próximos de Deus. E nos colocar próximos de Jesus significa tentar entender se eu consigo extrair algo deste evangelho, se este evangelho fala comigo, ou como que eu posso falar com este evangelho. E aqui eu me coloco a pensar sempre, né? O quanto que eu ouço a palavra, o quanto que eu pratico a palavra. A vida em Cristo é uma vida para ser levada a sério. É uma vida para ser levada a sério. Quando Jesus diz que meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem e fazem a palavra, é um convite à seriedade. É um convite a nos tornarmos cada vez mais discípulos. É um convite a estarmos fazendo, cumprindo a vontade de Deus. Então que hoje seja um dia onde você, junto com a bênção da Mãe, Nossa Senhora do Carmo, consegue fazer a vontade de Deus. Façamos a nossa oração. Senhor, assim como o Senhor apontou para alguns e disse, são estes os meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, também eu hoje quero me candidatar a ser da tua família. Eu espero que o Senhor um dia possa olhar para mim e também dizer que eu sou um seguidor teu, que sou teu amigo, que sou teu irmão, que sou tua irmã. Dá-me, Senhor, a vontade de te seguir, a coragem de imitar-te, a coragem de viver a tua palavra cada vez mais e que eu possa fazer parte desta grande família daqueles que fazem a vontade de Deus. Amém. Muito bem. Como que eu posso me tornar da família de Jesus? Ouvindo e praticando a palavra. Então, o nosso propósito de hoje, eu vou também anotar aqui ele hoje, quero ser da família de Jesus. E aqui seguindo o que ele mesmo disse, né? Quem são os meus irmãos, minhas irmãs, meu pai, minha mãe? São esses que fazem a palavra de Deus. Então, anota aqui, escreve aqui no comentário, quero ser da família de Jesus. E quando você escreve isso, você entende que significa o quê? Levar a sério o evangelho, viver esta palavra concretamente no dia de hoje. Como é que eu faço para viver concretamente hoje, já que hoje ele está fazendo um apelo aqui? É lembrar de amar, lembrar de perdoar, lembrar de estar em Deus, porque é assim que a vida cristã é feita. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você não mandou para ninguém, manda esse vídeo. Se você não deixou o seu like, deixa. E peçamos a bênção de Nossa Senhora do Carmo para o nosso dia de hoje. Que desça sobre cada um de nós, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, nossa Mãe, a força, a proteção e a bênção do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.